Oi pessoal, aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre os livros que eu li no mês de setembro. Concluí 8 livros no mês de setembro e aqui estão eles. 2 foi pelo Kindle, então eu vou começar mostrando pra vocês quais foram os e-books que eu li. Eu vou deixar a capinha aqui na tela porque talvez vocês não vão conseguir enxergar aqui pelo Kindle mesmo, porque, né, preto e branco, o meu não tem luz e tudo mais. Na verdade, esse livro aqui foi um dos últimos livros que eu li no mês de setembro, tá? Foi Mais Que Amigos, da Lauren Lane. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, então eu vou deixar a capinha aqui na tela. Um livro de romance, um livro mais jovem adulto. Bem clichê, quando tu já pega a sinopse do livro, tu já imagina do que se trata, o que vai acontecer, né? O final já é mais ou menos previsível. Mas foi uma leitura que me surpreendeu muito. Eu confesso que eu peguei esse livro mais assim pela capa, porque eu amei muito a capa. E aí eu queria ler o livro, mas já mais ou menos esperando que talvez eu não fosse gostar tanto assim. E realmente me surpreendeu, porque eu adorei. Eu achei o livro com personagens cativantes, não me enrolou, sabe? Foi direto ao ponto, assim, não ficou naquela enrolação, que às vezes cansa o leitor. Foi uma história realmente muito boa. Outro livro que eu li pelo Kindle foi João e Maria, do Neil Gaiman. A capa, ela é bem escura realmente, então talvez fique um pouco difícil de enxergar, vai estar aí também na tela. Esse livro é mais uma versão do autor a respeito da tão conhecida história de João e Maria. 30 e poucas páginas, foi uma leitura de, sei lá, 1 hora, talvez um pouquinho mais do que isso. Eu tinha curiosidade há muito tempo de ler esse livro. Gostei do rumo que o autor deu para os personagens e achei bem interessante a história mesmo, assim, saciei minha curiosidade, que fazia muito tempo que eu queria ler. Bom, agora eu vou começar a falar pra vocês sobre os meus livros físicos que eu li neste mês. Vou começar com este calhamaço aqui, que eu finalizei no mês de setembro, na verdade eu já vinha lendo há um tempinho, que é Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas. Esse livro foi extremamente interessante, eu gostei muito. No começo eu achei um pouco parecido com as adaptações cinematográficas que tem por aí, que eu já tinha assistido, mas depois ele vai mudando muito a história e vai ficando extremamente interessante. Vou trazer resenha dele aqui no canal, sem spoilers, pra falar um pouco mais a respeito do livro, da história, do que eu achei lendo esse livro aí de 600, 700 páginas mais ou menos. E foi muito interessante ler essa história nessa edição aqui da editora Zahar, porque ela tem comentários, nota de tradutor, e ajudou muito para que eu me sentisse mais dentro da história, que eu compreendesse mais do contexto histórico desse livro aqui. Foi muito interessante, eu adorei, foi entre os meus livros preferidos deste ano. Quero ler mais livros do autor, porque ele está se tornando um dos meus autores preferidos de clássico. Mudando a água pro vinho a respeito dos gêneros dos livros, eu também li este daqui, que é A História do Cinema para Quem Tem Pressa, do Celso Sabadin. O livro tem a premissa de contar em 200 páginas um pouco da história do cinema. Começa com a invenção do cinema e depois vai dos irmãos Lumière até o século XXI, falando sobre animações, remakes, continuidades. Eu achei extremamente interessante, também não tem resenha dele aqui no canal, mas já tem uma foto lá no feed do Instagram, onde eu falo mais a respeito dessa história, então vai lá dar uma olhadinha. Eu achei muito interessante a premissa dessa coleção aqui, que é a história para quem tem pressa. Tem vários livros de até 200 páginas, contando resumidamente a respeito da história, da ciência, e eu achei super interessante e já tô louca por outros livros dessa coleção. Vou até falar aqui pra vocês quais são os livros que já tem publicado até agora. Tem A História do Mundo, para quem tem pressa, mais de 5.000 anos de história resumidos em 200 páginas. A História do Brasil, dos bastidores do descobrimento, a crise de 2015, eu tô louca pra ler esse livro. A História da Mitologia, do Olho de Horus ao Minotauro. A História da Ciência, de Galileu a Stephen Hawking. A História do século XX, tudo sobre os 100 anos que mudaram a humanidade. E a História do Cinema, né, dos irmãos Lumière ao século XXI. Eu deixei alguns desses livros aqui lá na minha wishlist porque eu tô louca pra ler. Esses livros são bem baratos, assim, então eu achei bem interessante pra quem não curte muito ler, mas quer saber mais a respeito de algum desses títulos. Esse livro aqui em específico é uma ótima porta de entrada pra quem gosta de cinema e pra quem quer saber mais a respeito. Eu já tô louca pra ler outros livros a respeito de cinema, porque é um assunto que eu gosto bastante e que eu quero aprender mais. Agora, os 3 próximos livros que eu vou mostrar pra vocês são todos livros de suspense. Eu li esse aqui, que é Uma Sombra na Escuridão, do Robert Brainsy. Esse aqui é o segundo volume de uma série de livros, começando pela Garota no Gelo, que eu já li. E esse eu achei mais interessante, bem mais trabalhado, o enredo em si aqui foi bem mais interessante. A gente vai ter um serial killer que tá matando homens todos da mesma maneira, eles são encontrados mortos nas camas, pelados, com um saco plástico na cabeça, que foi onde eles foram asfixiados. Então eu achei assim a história bem interessante, a gente vai conhecendo mais a respeito das vítimas para tentar montar um perfil de quem foi o assassino, ao mesmo tempo que a gente vai vendo a detetive Erica Foster, que é a protagonista do livro, atrás desse assassino, que mais uma vez vai ter toda aquela confusão da polícia que pode seguir por tal linha de investigação,
pega mal e toda aquela confusão que tem, toda aquela burocracia que tem em torno. O primeiro livro do autor também tem essa burocracia que incomoda um pouco o leitor, mas que a gente sabe que é a mais pura verdade. Aqui toda essa burocracia, todos esses probleminhas que acabam às vezes dando uma empacada na investigação vai acontecer também. A história é realmente muito boa, melhor do que o primeiro livro, na minha opinião. Temos Misery, Louca Obsessão, de Stephen King. Foi meu primeiro livro que eu li do autor e eu amei, eu achei muito incrível. Aqui a gente vai ter um cenário bem claustrofóbico de um autor que ele sofre um acidente e ele é encontrado pela fã número 1 dele, que leva ele pra casa dela pra cuidar dele, porque ele está gravemente ferido. Aos poucos a gente vai percebendo que essa mulher é um pouco louca e vai fazendo coisas assim absurdas, muito esquisitas, assim, que vai nos deixando meio assim apavorados. É um livro muito incrível, já tem resenha dele aqui no canal também, vai ficar aí nos cards pra vocês. E esse foi o meu primeiro livro lido do autor, já quero ler os próximos livros. Inclusive, se vocês têm alguma indicação de livros dele, por favor, deixe aqui nos comentários pra mim saber, porque eu já tô louca pra ler outros livros dele. Por último, temos A Corrente, do Adrian McNitt. Esse livro também foi outro livro de suspense maravilhoso que eu li nesse mês. Aqui a gente vai ter uma mãe que tem a sua filha sequestrada e para ter sua filha de volta, ela vai ter que sequestrar outra criança e a próxima família também vai ter que sequestrar outra criança e assim por diante, que é uma corrente. Esse livro vai trabalhar muito a fundo os sentimentos humanos e vai fazer com que o leitor fique muito angustiado, muito reflexivo, pensando em como seria se estivesse no lugar dos personagens, o que faria se estivesse numa situação daquelas. Eu achei esse um livro realmente incrível, uma das minhas melhores leituras do gênero de suspense desse ano. Também já tem resenha dele aqui no canal e super indico essa leitura pra vocês. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Todos os links pra compra desses livros estão aqui no box de descrição. E se vocês comprarem qualquer produto através desses links, vocês vão estar contribuindo com o canal sem ganhar nada mais por isso, então eu já deixo meu muito obrigado. Não esqueçam de deixar seu curtir aqui embaixo, que ajuda na divulgação do canal, e de se inscrever. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!